paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez estou aqui, começando a semana, trazendo uma palavra, uma resposta, uma palavra edificante para o seu dia de hoje. Espero poder lhe ajudar de alguma forma. Hoje ela se encontra em Marcos, no capítulo 8. Vou ler para nós do 31 ao 33, para nós podermos falar sobre a mensagem. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamado à parte, começou a reprová-lo. Quer dizer, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando-os, os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim da dos homens. Amém pela palavra, gente? Então, aqui, irmãos, a gente sabe que Jesus aqui, né? Jesus estava predizendo a morte, né? Tentando explicar a morte e a ressurreição aos discípulos. Então, os discípulos, eles ficaram atônitos, apavorados. Por quê? Porque eles sabiam que desde a época de Moisés, as escrituras lhe ofereciam, lhe prometiam, a palavra de Deus prometia que chegaria um Salvador para o povo de Israel, um Salvador que seria eterno. E eles tinham aquela esperança em Jesus, e eles estavam vendo Jesus fazendo todos aqueles milagres. Jesus fazia maravilhas que eles nunca tinham presenciado. Então, quando Jesus falou sobre ser morto, ainda numa cruz, eles ficaram apavorados. Então, aqui essa mensagem aqui, gente, pra gente, o povo naquela época, eles estavam tão preocupados, tão maravilhados com o que Jesus fazia, que seria aquelas curas, que seriam até ressuscitar pessoas. Jesus ressuscitou, né? Expulsava demônios, tudo Jesus fazia. Então, eles não queriam que Jesus os deixasse. Eles começaram a sentir aquela segurança e ver que ele era realmente o Filho de Deus. E eles chamavam ele de Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus preferia ser chamado de o Filho do Homem. Por que Jesus preferia assim? Porque Jesus se sentia um servo de Deus. Ele era filho, sim, ele era filho, mas ele se sentia um servo de Deus. Ele queria se sentir como Ezequiel. Ezequiel, a gente vê em Ezequiel, no capítulo, deixa eu anotar aqui, até vou ver aqui para você, para ficar bem a palavra, fica tudo certinho. Então, aqui, ó, Jesus cita aqui nos ensina os Salmos 8, no verso 4, vai dizer assim, ó, que é o homem que dele te lembres,
e o Filho do Homem que o visites. Né? Aqui em Salmos já falavam do Filho do Homem. E em Ezequiel, aqui ó, no capítulo 2, no versículo 1, diz também, ó: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, Jesus, mais de 80 vezes, se referiu a si mesmo como filho do homem. Assim ele preferia ser chamado até cumprir sua missão, porque ele seria depois o filho do Deus vivo, o rei da glória, depois de cumprir a sua missão. E aqui, quando ele fala assim para Pedro, arreda Satanás, que você, né, não cogitas as coisas de Deus, mas sim as dos homens. Por quê? Porque quando vamos à igreja, assim acontece com nós nos dias de hoje. Passando para nós, para os dias de hoje, essa mensagem, o que quer dizer? Que aqui com nós acontece a mesma coisa. Estamos tão preocupados com nossos problemas de agora, que nós não nos preocupamos com a salvação, com o dia de amanhã. Com o dia de amanhã até nos preocupamos que fazemos planos achando que vamos viver muito, mas não nos preocupamos com a salvação. Assim como esse povo lá, assim como Pedro aqui, Jesus fala aqui de Satanás, porque é isso que acontece em nossas mentes. Satanás, ele entra em nossas mentes para evitar que nós venhamos a pensar nesse futuro distante que é a nossa salvação. Mas esquecendo que a nossa salvação pode não estar num futuro distante. De repente não temos mais chance. Não sabemos quando vai ser esse dia, o dia do juízo, mas a nossa chance é agora, enquanto estamos vivos. E nós devemos sim procurar por isso. Pela salvação, foi para isso que Jesus veio. E ali o povo estava preocupado, eu estava pensando, puxa, Jesus está aqui, está curando todo mundo, para que ele vai morrer na cruz, né? E Jesus não gostou. Por que ele não gostou disso? Porque viu que eles estavam sendo usados por Satanás para evitar que Jesus trouxesse a salvação à humanidade. Estavam pensando ali, né, no momento. Tipo assim, ó, Jesus veio para nos salvar e vai ficar aqui conosco, porque ele está fazendo maravilhas, ele está ajudando todo mundo, por que ele vai morrer? E não, e Jesus estava explicando a eles que estava escrito, todas as escrituras, né, desde Moisés, Isaías, Elias, todos, Daniel, todos falavam da vinda dele. Então estava escrito que ele passaria por tudo isso, precisaria morrer para mostrar a todos que ele ressuscitaria 3 dias depois. Isso seria para lacrar, para provar a todos que sim, ele era o Messias, que o reino dele duraria para sempre e que ele tinha trazido a salvação a todo o povo. Não era só para aquele momento ali, só para ele ajudar todos ali que precisavam, não, era para ajudar o resto do mundo, a eternidade. E o reino dele seria para sempre. Assim estava escrito. Então, aqui para nós a mensagem é essa. Muitas vezes a gente vai na igreja, né, pensando no nosso problema,
do momento. As igrejas, por suas vezes, elas não estão mais preocupadas, às vezes, em pregar salvação. Elas querem pregar coisas que deixem você feliz, que deixem você querer ficar na igreja, para você poder pagar os dízimos, para você pensar só em riquezas. As igrejas agora estão agindo assim, então tem muito poucas pessoas que querem ser realmente salvas. Não estou falando da minha, porque a minha igreja até que é diferente, porque a minha igreja, ela não prega prosperidade, ela é uma igreja que exorta muito, e a gente não gosta muito. Por que a gente não gosta? Porque toca em nossas feridas, porque toca em coisas que a gente faz de errado. E as igrejas têm que ser assim, pregar a salvação, falar dos erros, falar do arrependimento, porque é isso que Jesus quer de nós, que a gente fale sobre o arrependimento, que a palavra de Jesus é essa: arrependei-vos para herdar o reino dos céus. Então a gente se preocupa com o nosso problema de agora, não pensa em vida eterna. Se você consegue sair do seu problema, você já não quer mais frequentar a igreja, você já desiste de tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando nós procuramos Jesus para consertar nossas vidas, Ele começa a consertar e nós escapamos. E não podemos pensar assim, porque a nossa vida não é só de coisas boas, não é só de, como Jesus explicava aqui, ele estava fazendo coisas boas, mas viria aqueles dias em que ele passaria por tudo isso. E eles não estavam aqui preocupados nos dias que Jesus ia passar por tudo isso, estavam preocupados porque Jesus deixaria eles, deixaria eles na mão. Porque eles estavam fazendo tudo o que estavam fazendo para ajudar Jesus ali, com todos aqueles milagres, ajudando a população. E não era isso que Jesus estava passando para eles. E tanto que Jesus tentou passar para eles o que eles deveriam fazer no futuro. Falar daquilo tudo ali que eles estavam passando com ele, e que ele morreria, que eles veriam tudo aquilo ali que ia acontecer com ele, e que ele voltaria depois. Isso seria a nossa redenção. Ele nos salvaria de todos os pecados, e quem cresce nele teria a vida eterna. Foi isso que Jesus veio passar para os discípulos, para eles passarem a todo canto da terra. E todos que creem em Jesus também têm que fazer isso. Falar a toda criatura do que ele foi, do que ele é e do que ele sempre será. Que é o nosso Rei eterno, o nosso Rei da glória, o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador. E nós temos que procurá-lo enquanto há tempo. Todos os dias eu digo isso aqui, todos os dias Jesus me pede para falar isso. Arrepende-se do seu pecado, volte-se a Jesus, fale para quem você puder falar de Jesus, peça para as pessoas se arrependerem e vamos fazer a nossa parte, né? E triste de quem não queira ouvir. Amém, gente? Deixo essa mensagem hoje para você.
Fiquem na paz do Senhor Jesus. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha, deixar um comentário. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.